Muito bem, meus irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer muito grande poder mais uma vez estar juntamente com você, nós aqui e você, aonde você está, na sua casa ou em viagem, aonde você estiver. O nosso desejo é que Deus esteja cuidando de você, como diz a palavra do Senhor no Salmo 46, Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós estamos aqui diretamente das Assembleias de Deus de Londrina, mais precisamente Párego de Souza, igreja sob a responsabilidade do pastor Osmar Lucas de Oliveira. E estamos aqui mais uma vez para, juntamente com você, nesse momento, darmos início a um culto ao seu lar, falando diretamente ao seu coração, através do Espírito Santo de Deus, dando o recado de Deus, através da mensagem cantada e a mensagem que será pregada também. Fique conosco, permaneça conosco aí onde você está, sentindo a presença de Deus. Nós queremos convidar o pastor Osmar para estar cantando com vocês. Enquanto ele chega, nós vamos estar fazendo uma oração, abençoando você aonde você está. Pai, mais uma vez, reunido aqui no seu nome, ó Pai, para darmos início a esse culto, ó Pai, através da tua bondade e da tua misericórdia, aonde o desejo do nosso coração é que quando estamos aqui, Senhor, louvando o teu nome, o Senhor esteja adentrando dentro desse lar, abençoando esta casa, esta família, Pai, levando paz ao coração. Esteja esta pessoa onde estiver, que a presença real do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Pai, sendo assim, nós louvamos a Ti, exaltamos a Ti e glorificamos sempre o teu nome. Pastor Osmar, nesse momento, louvando o nome santo do Senhor com os hinos da harpa cristã. Graças a Deus, a paz do Senhor para você que está certamente ligado conosco, que as bênçãos de Deus estejam sobre você e também a sua família. Deus seja glorificado na sua vida. E nós vamos adorar ao Senhor com esses 4 jovens aí, disposto a estar adorando a Deus, com o hino da nossa harpa cristã, de número 108, Pelejar por Jesus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é
que nos leva ao céu, enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória a Deus. Esse louvor fala que nós devemos lutar todos contra o mal. Nós sabemos que o mundo está vivendo uma crise de que um mal atingiu, veio sobre a terra. Mas sobretudo nós temos em Jesus o poder de estar orando e repreendendo este mal no nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor com mais um louvor, a nossa harpa, que é o número 155, isto é, 155. Imploramos teu poder. É isso que nós devemos estar sempre alerta e alertando as pessoas, para que possamos sempre estar reivindicando o poder do Senhor nosso Deus. Cantemos, imploramos teu poder. Teu poder,
Graças a Deus, neste momento, amados irmãos, nós temos o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Esta palavra que é viva e eficaz. Você que está aí na sua casa, antes de nós lermos a palavra, convido mais uma vez o presbítero Nilcinho para estar dirigindo a Deus uma palavra de oração neste momento. Meus amados irmãos, que coisa linda é adorar o nome do Senhor. Nós falamos que iríamos aproveitar bem o pastor Osmar hoje, mas foi uma brincadeira porque ele tem sido aproveitado nas mãos do Senhor todos os dias. Mesmo não tendo os cultos, ele tem estado todos os dias em oração, juntamente com um grupo abençoado de irmãos e irmãs, aqui todos os dias na igreja, e também em visita e atendendo algumas necessidades que aparecem. Mas nessa noite também ele será mais uma vez o mensageiro da palavra do Senhor. Eu convido você, aonde você está, abra o seu coração. Em vez de você ir, quem sabe, para a internet, ouvir outras coisas, ou até mesmo pela televisão, ouvir notícias ruins, eu lhe convido neste momento a abrir seu coração, a abrir os seus ouvidos para uma palavra que vai vir de Deus para a sua vida. Essa palavra pode alcançar o seu coração e mudar a tua história nesta noite. A quinta-feira retrasada, estivemos aqui e o pastor, enquanto cantava aqui os hinos da harpa cristã, alguém que nem é da nossa igreja nos procurou testificando o que aquele homem tem, que quando ele cantava, eu chamei meu esposo, ele arrancou lágrimas dos meus olhos, porque quando ele cantava saía algo diferente dentro dele. Irmãos, isso é o Espírito Santo de Deus que faz. Nós não estamos aqui brincando de fazer culto, nós estamos aqui sendo usados por Deus para abençoar o seu lar, a sua família. Curva a sua cabeça onde você está e fale com Deus. Meu Deus e meu Pai, obrigado pelo privilégio da vida. Obrigado por poder mais uma vez estarmos diante da Tua presença. E agora muito mais ainda, onde estaremos ouvindo a Tua palavra. Senhor, queira abençoar o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte, aonde estiver ligado conosco nesse momento. Que o Espírito Santo venha revelar Ele as palavras vindas do seu coração para o coração de cada um de nossos irmãos nesse momento. Pai, mais uma vez, ser com a vida do pastor Osmar Luca e usa ele, ó Pai, como sempre tem usado. É o nosso pedido, é a nossa oração. Em nome de Jesus oramos e no nome de Jesus agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho aqui em minhas mãos a palavra do Senhor Deus e quero abrir, e também você em casa, se tiver a oportunidade, também possa fazê-lo. E eu quero neste momento ler apenas um versículo em Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 18. Glória a Deus. Capítulo 16 de São Mateus, versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos irmãos, esse texto aqui foi quando, na ocasião da confissão de Pedro, quando o Senhor Jesus, chegando ali juntamente com eles, fez ali uma pergunta, dizendo para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Parece que Jesus estava ali colocando os discípulos em prova, ou provando qual seria a atitude, a fé, a convicção dos discípulos, porque ele faz uma pergunta esperando
do íntimo do coração dos discípulos uma resposta. Se bem que os discípulos, eles já tinham a convicção, mas Jesus queria ouvir da boca deles uma confissão. E quando ele faz essa pergunta, os discípulos disseram: uns diz que tu és João Batista, outros diz que tu és Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que é um dos profetas. Mas o Senhor Jesus foi mais a fundo, mais além, e fez assim agora uma pergunta mais impertinente para eles. E o Senhor disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que sempre era o homem de dar as suas respostas, Pedro, que era aquele homem que não deixava a peteca cair, mesmo errando ou acertando, ele sempre se manifestava. Então ele diz com muita propriedade, e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Pedro tinha convicção do que ele estava falando. E então Jesus, ele disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus foi quem revelou para você. Queridos, Deus, Ele quer revelar para nós algo que muitas das vezes o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Mas quem é espiritual, que tem um contato com Deus, Deus revela mistério. Pois ele disse na boca de Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Esse é o Deus em que nós estamos adorando. Esse é o Deus em que estamos cultuando nesta noite. Mas o que eu quero chamar a atenção é o versículo que eu li, que é o versículo 18. Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Essa igreja, ela é feita sim, 4 paredes, teto, piso, e podemos assim até dizer um templo bonito, mas não é por ser um templo bem construído, bem elaborado, e até mesmo com algo assim que dá prazer em estar aqui dentro, mas isso não é o tudo, porque Jesus está dizendo aqui que a igreja somos nós, os membros do corpo de Cristo. E ele está dizendo assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós estamos vivendo numa pandemia tremenda que todos sabem, mas por trás disto há uma mal intenção de muitas pessoas usada pelo maligno, que quer atingir a igreja invisível, a igreja que é eu e você. De todas as formas, o inimigo quer nos atingir, mas olha o que Jesus disse, que Ele é a rocha, Ele é a nossa firmeza, e se nós estivermos alicerçados nesta rocha, nada vai abater, nada vai tirar de nós a nossa convicção.
Pedro, meus queridos irmãos, ele diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, eles rejeitaram na verdade, foi rejeitado por eles, mas foi posta por cabeça de esquina. Esta rocha é Cristo, o nosso Salvador. Paulo também, ele nos diz que, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Nós não estamos servindo a um Deus que não pode fazer algo para nós. Nós estamos servindo a um Deus que nos criou, que nos chamou e que nos batizou com o Espírito Santo e nos fez cidadão dos céus. Queridos, por falar em pedra, em construção, segundo os rabinos, preste atenção no que eu vou dizer, segundo os rabinos, as pedras usadas na construção do templo de Salomão, elas já vinham cortadas sobre medidas das montanhas. Está lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Porém, conta os rabinos que as pedras apareceu uma com medida diferente, e por isso foi rejeitada pelos homens que construíam o templo. Ao terminarem de encaixar todas as pedras, ficou uma rocha, ou ficou uma brecha na esquina onde acontecia a junção de duas paredes. Queridos, e nós podemos compreender que então alguém se lembrou daquela pedra de medida anormal. Sim, que os construtores haviam rejeitado, mas a brecha estava ali, e eles lembraram daquela pedra de medida anormal, que fora rejeitada. E então, amados, eles trouxeram aquela pedra, e ao colocar sobre aquela brecha existente, nas duas paredes, a pedra rejeitada se encaixou perfeitamente e veio se tornar a principal pedra da esquina. É por esta razão que Paulo disse, ou que Pedro disse, que a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Queridos, Jesus foi rejeitado, sim, por muitos quando ele nasceu, quando ele crescia e quando ele já estava pronto e preparado para o ministério. Ele sempre foi rejeitado. Mas quem sabe eu estou falando com alguém que até no dia de hoje rejeita a mensagem de Cristo, rejeita a mensagem da palavra, rejeita qualquer movimento que se fala em Deus. Mas há aqueles também que abraçaram esta fé, que abraçaram esta palavra, que abraçaram esse evangelho e sente a presença desse Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Concluindo esta história dos rabinos, assim também, meus queridos irmãos, aconteceu com Jesus. Ele foi rejeitado pelos construtores, isto é, pelos judeus. Vocês sabem disto. Foi rejeitado pelos judeus.
E ele encaixou perfeitamente no propósito de Deus Pai. Aleluia! Para salvar a humanidade, aqueles que quis, aqueles que o aceitaram. E veio se tornar a principal pedra de esquina. Você conhece, o Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo de número 1, e versículo 10, 11 e 12, que diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E agora aqui o versículo 11, que eu disse que ele foi rejeitado pelos construtores, pelos judeus. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas eu me alegro, e você aí em casa pode se alegrar também, porque o versículo 12 diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Aos que creem no seu nome. Queridos, Atos dos Apóstolos também, no capítulo 4, e versículo 11 e 12, para lacrar, para confirmar esta palavra, que ele é a rocha, que ele é a pedra maciça, em que completou a construção da igreja invisível que é eu e você. Diz assim, Lucas escrevendo em Atos dos Apóstolos: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E o versículo 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo desse céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Louvado e engrandecido e exaltado para todos sempre é o santo e maravilhoso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a razão, meus queridos irmãos, do triunfo da igreja, da permanência da igreja na terra, da firmeza da igreja neste mundo corrompido. É mérito, o mérito de nossa vitória sempre é e sempre será de Cristo, o meu, o teu, o nosso Salvador. Querido, se a igreja não tivesse a sua origem em Cristo, já teria deixado de existir há muito tempo, mas 2000 anos se passaram, mais de 2000 anos, e a igreja permanece em pé, viva, glorificando e exaltando o santo e maravilhoso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, qual é o segredo do triunfo da igreja? Qual é o segredo? É porque nós estamos caminhando em cima da rocha. Um dos segredos, primeiro. Segundo segredo, é porque estamos, querido, sendo edificado, primeiro sendo edificado na rocha. E o segundo segredo é caminhando na oração. E o terceiro, caminhando na palavra. E quarto, aleluia, caminhando na companhia do Espírito Santo. E quinto, a fé que Ele repartiu a cada um de nós. Queridos, então vamos lá. A princípio, meus irmãos, podemos enumerar pelo menos 5, então, o que eu já disse aqui, que é o primeiro, é a rocha
Ele é a rocha. Por isso que ele disse para Pedro, aleluia, ele afirmou para Pedro: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, eu não vou ler, mas você pode contactar aí na sua Bíblia, no capítulo 6 de Lucas, versículo de número 47 e 48. A Bíblia diz que o homem que tem a sua firmeza em Cristo, a sua firmeza na rocha, ele é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento, veio a enxurrada, bateu naquela casa, mas não se abalou, não caiu, porque estava com o seu alicerce sobre a rocha. É por isso, amados irmãos, que ao passar dos anos, muitas pessoas desistem da fé, desistem de continuar seguindo a Cristo, porque ele está com a sua edificação firmado na areia. O que é isso? Simplesmente numa religião, simplesmente num movimento, simplesmente em algo perecível, simplesmente no homem. Mas quando ele está com a sua convicção em Deus, vem a pandemia, vem os vírus, seja da onde quer que seja, ele não se abala, ele não tem medo, porque Cristo em nós é esperança da glória. E a nossa cidade futura não é essa, não é Londrina, não, a nossa cidade futura é os céus de Deus, é a confiança que temos. Queridos, eu estou sentindo a presença de Deus, a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Querido, o segundo segredo que eu disse da igreja ser triunfante é o caminho da oração. Sim, é orando. Ao longo dos séculos, nós presenciamos que a igreja, ela continua, porque ainda há os remanescentes que oram. Talvez nem todos tenham um compromisso de oração, mas nessa pandemia que estamos vivendo, nós estamos percebendo que há ainda os remanescentes que dobra o seu joelho e ali clama a Deus em oração, pedindo a intervenção divina e a misericórdia de Deus. É por isso que a igreja continua caminhando, porque ainda há remanescente que ora, que buscam e que está sempre de joelho, em prontidão, como soldados de Cristo. Aleluia. Queridos, é um dos maiores recursos que temos, é a oração. Talvez pelos minutos que passa tão depressa, eu não vou ler também, mas você pode anotar aí Atos, capítulo 12, versículos 5 a 11. Você conhece essa passagem. A Bíblia diz que Pedro, ele estava preso. Preso por quê? Porque ele havia feito algo quando ele libertou, ou curou, ou levantou uma pessoa paralítica. E ele foi interrogado, e após interrogado, imerecidamente, ele foi lançado na prisão. E estava determinado que no outro dia, ele ia ser morto. A perseguição, meus amados, não é de agora. A perseguição vem de muito tempo, muito cedo. Desde o princípio houve, haverá e continuará a perseguição. Mas se você está firmado na rocha, em oração, você é um vencedor. Você é um vencedor. E a Bíblia diz que Pedro guardado na prisão, mas a igreja que está firmada na rocha, estava de joelho orando lá na casa da irmã Maria. Oh, a igreja fazia contínua oração por ele, e ele dormia até de uma certa forma tranquilo,
Porque quem está preso, determinado para morrer no outro dia, jamais ele vai dormir. Mas isso mostra que Pedro estava em cima da rocha. Isso mostra que Pedro estava firme na rocha que é Cristo. E ele dormia. E o anjo chegou para ele e disse: Pedro, levanta. Aleluia. Por quê? Porque havia uma igreja orando, o qual Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja que ora, contra a igreja que busca. E eles estavam orando e o anjo estava na prisão soltando Pedro. Queridos, é o poder, é caminhar em oração. Aleluia. E o terceiro segredo do triunfo da igreja, eu já disse que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esta palavra que é viva e eficaz, esta palavra que é poderosa para libertar, para transformar, é de um tanto poder que uma certa feita, um homem, ele foi buscar Jesus para que fosse à casa dele. Mas de repente, ele reconhecendo o poder da palavra, ele disse para Jesus: eu sou um homem de autoridade, eu comando soldado, sou comandante, e eu quando digo ao meu soldado vem, e ele vem, vai e ele vai, e eu reconheço a sua autoridade, disse o homem. Não precisa que o Senhor vá na minha casa. O Senhor diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Quero agora fazer uma pausa, aí onde você está no seu lar. Eu acredito no poder da palavra. Se você está sentindo dor, eu repreendo agora no poder da palavra, essa dor agora. E você vai testificar amanhã, de que o Senhor fez milagre na sua vida. Receba. Em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Queridos, um dos maiores recursos que temos é, sim, a oração, a palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Queridos, a palavra de Deus é a arma mais poderosa de que a igreja se dispõe nas suas mãos. Ah, pastor, eu carrego uma Bíblia. Espera aí. Ela é a arma mais poderosa nas suas mãos. Mas também é uma arma mais poderosa na sua mente. Aí já muda de figura. Porque você não está mais com a Bíblia visível, mas ela está na sua mente. Aleluia! Glória a Deus! E também no seu coração. O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele não dizia: eu carrego uma Bíblia na mão, eu carrego uma Bíblia debaixo do braço, eu tenho uma Bíblia de papel. Não, ele diz: escondi, guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A igreja primitiva sempre triunfou por meio da palavra de Deus. Eu quero ler com você agora apenas um versículo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo número 11, que diz assim: Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e ali orava. Por que eles oravam? Porque eles acreditavam no poder da palavra de Deus. Aleluia! Queridos irmãos, nós vemos aqui no capítulo 12 ainda, e versículo de número
24, diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus, ela cresce em nosso coração, ela cresce na nossa vida. E quando nós temos alguma situação, nós pegamos a palavra, citamos a palavra, e o nome do Senhor é glorificado, e o milagre acontece. Atos 19, 20, diz que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aleluia. E Salmo 119, versículo 5, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Glória a Deus. Queridos, após Jesus ser batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele ali ficou 40 dias e 40 noites. E vocês conhecem essa passagem. E a Bíblia diz que ele aos 40 dias teve fome. Satanás chegou para ele e disse: se tu és, querendo colocar dúvida em Jesus, e até mesmo que Jesus obedecesse ele, e que Jesus perdesse o propósito do Pai, em que ele havia vindo aqui na terra para fazer. Ele disse: tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus não usou outra coisa a senão dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Queridos, agora você pode dizer: eu conheço a palavra, eu entendo a palavra. Satanás também conhece. Satanás também conhece, só não obedece. Porque ele disse para Jesus: olha, lança-te daqui para baixo, porque escrito estás, que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Aí Jesus retrucou ele com a própria palavra, dizendo: mas também está escrito, aleluia, ao Senhor teu Deus adorarás e a só Ele servirás. Glória a Deus. Terminando, quarto segredo do triunfo da igreja é o poder do Espírito Santo. Aleluia. Sem esse poder do Espírito Santo, a igreja não teria enfrentado e vencido a força do Império Romano, que usou todas as armas possíveis para destruir o cristianismo. Mas eles venceram. E eu quero dizer para você, meu irmão, você também será um vencedor. Você é um vencedor se você submeter à palavra do Senhor, se você submeter em oração e se você buscar o Espírito Santo. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos, e Lucas escreveu no capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E isso aconteceu, porque no dia de Pentecoste, quando eles acreditaram na palavra, acreditando na palavra dá certo, acreditando na palavra tem bênção, acreditando na palavra, o Deus manifesta a sua glória. E a Bíblia diz que no espaço de 10 dias, quando eles estavam todos sentados, reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, pastor, eu falo em língua. Não é isso, não é o tudo, não é o que estou dizendo. Muitas vezes fala em línguas estranhas, estranha mesmo, mas o que eu quero referir é o poder do Espírito Santo, porque Pedro, estando cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, que no seu primeiro sermão, ele pregou a palavra cheio do Espírito Santo, e quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Queridos, para triunfar,
precisa estar caminhando na rocha. Para triunfar, precisa estar caminhando no poder da palavra. Para triunfar, precisa estar caminhando no poder da oração. Para continuar caminhando, precisa continuar orando. E se você tiver dentro desses requisitos, a sua vida é vitoriosa. E eu quero terminar com o quinto segredo da igreja, do triunfo da igreja. É a fé. Aleluia, é a fé. Oh, foi a fé em Deus que levou os grandes heróis da Bíblia a triunfarem sobre todos os seus inimigos e obstáculos que surgiram. Queridos, eu não sei o que é que está te afrontando nesses dias que estamos vivendo, mas você precisa, e eu preciso, e nós precisamos de exercitar a nossa fé, a nossa confiança. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu estou indo para o final, para a conclusão. Oh, aleluia, foi a fé em Deus que levou muitos mártires a darem as suas próprias vidas por amor a Cristo. E se você pegar o livro de Hebreus, capítulo de número 11, do versículo 1 até o versículo 40, você vai ali conhecer os homens, os profetas, os patriarcas, os apóstolos, que tiveram momentos que precisaram exercitar a sua fé para continuar caminhando e vencendo as batalhas. Aleluia! Eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas. Oh, é para mim e para você também. Fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Queridos, eu quero dizer para você neste momento, não seja um fracassado. A Bíblia diz: se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E eu quero dizer para você que esses apóstolos, profetas e patriarcas venceram pela fé. Oh, glória a Deus. Queridos, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. É isso que nós devemos fazer. Não correr, mas pôr para correr aquele que está nos afrontando. Meu irmão, você está com tanto medo e está colocando medo nas pessoas. Você fica o dia todo ouvindo as notícias. Isso está causando pavor para a sua vida. Desliga essa televisão, essa maldição que está assolando a humanidade. Eles pediram para ficar em casa justamente para que você ficasse 24 horas por dia ouvindo essas mensagens negativas de morte, de cova aberta, de coisas horrorosas, para que você também entre em desespero e pavor. Mas eu quero dizer para você um conselho de pastor para a tua vida: desligue essa televisão, desligue esse aparelho. Queridos, no passado, talvez por ignorância, mas estava certo, era proibido ouvir ou ter uma televisão. Olha aí o que aconteceu, presbítero Nilcinho, olha aí o que aconteceu. Queridos, é um aparelho bom, que podemos tirar coisas boas, sim, principalmente agora, pelos aparelhos que temos, mas as pessoas deixam de usar por coisas boas, para ouvir coisas que traz apavoramento, que traz tristeza, que traz medo. Queridos, em nome de Jesus, é hora de nós levantar nossa cabeça e dizer a verdade para esse mundo, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador das nossas almas, e que Ele disse para nós que no tempo do fim, coisas dessa forma e piores do que isso ainda virão. E como que você está, meu amado irmão, a sua fé, para enfrentar coisas piores do que essa? Quero dizer para você, em nome de Jesus, levante a sua cabeça.
Conclusão: a igreja triunfante foi edificada sobre a rocha dos séculos, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e caminha na oração, e caminha dentro da palavra, e caminha no poder do Espírito Santo, e caminha no poder da fé. Glória a Deus, aleluia. Como disse, estou sentindo a presença de Deus, e eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela vida, te louvamos, Senhor, pela saúde, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, e que nesta noite, Pai, muitas pessoas que ouviram e ainda irão ouvir, Senhor, possa receber, ó Pai amado, graça, cura, milagre acontecendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os lares para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Nilcinho, com as considerações finais, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu posso fazer uso da palavra do Senhor quando certos discípulos, a caminho de Emaús, após ter caminhado com Jesus e não reconhecido, acaso não ardia o nosso coração quando ele falava? Irmãos, eu confesso que nesta oportunidade, se eu pudesse, eu ficaria ouvindo o pastor falar a noite inteira, porque eu sinto que ele está na mão de Deus, e esta palavra veio do céu para aumentar a minha e a tua fé. Irmão, continue caminhando, continue firmado nesta rocha, continue na oração, continue com fé, e não desista, não despreze o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá força. Pastor Osmar vai estar cantando nesse momento mais um louvor, e nós não vamos estar dando aviso nesse momento, porque amanhã nós vamos estar tendo uma reunião, e depois pode ser que mude alguma coisa. Mas irmãos, aonde você está, não abra mão da presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. 310 é o hino que vamos adorar ao Senhor. Depois o Nilcinho fazendo o encerramento com a bênção apostólica. Glória a Deus. Eu tenho uma felicidade, Nilcinho. Deus me agraciou. Posso pregar, cantar, não fico rouco. Isso é bênção de Deus. Eu louvo a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Muda um pouquinho, mas não fico rouco. E nem tomei água. Vamos louvar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, o Redentor, que veio nos salvar, do mundo de horror, das ondas deste mar, a todo o que crê,
santos do Senhor, em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para um avante vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar, a desfrutar em Deus o seu amor sem par. Adão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Meus amados irmãos, nós vamos aqui colocando uma vírgula, que o grande e incomparável amor de Deus, e a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e permaneça conosco, e todos digam amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.